Bom, Luna, vamos por partes aí, né? A primeira pergunta com relação ao mapeamento do processo, o mapeamento de processos, ele geralmente é de responsabilidade dos departamentos, né, com o apoio aí da área de qualidade. Ele é um insumo fundamental para as áreas de GRC. Por quê? Porque isso facilita, agiliza o entendimento dos fluxos dos processos daquela área analisada, ou num processo de mapeamento de riscos ou uma auditoria interna, né? Então, quando o profissional de GRC ele se depara com um departamento que tem todo o seu processo documentado, né, em políticas, procedimentos, instruções de trabalho e principalmente aí os fluxos de processo, ele rapidamente tem uma visão holística, né, e o trabalho de mapeamento de riscos, controles internos e auditoria interna, ele fica otimizado. Né, às vezes, as Unimedes que já têm ISO 9001, por exemplo, né, 2015, já tem isso bem adiantado, né, geralmente já tem os seus processos mapeados, já tem políticas que é uma exigência da norma, outras ainda estão no caminho, né, mas, por exemplo, quando um auditor interno chega, né, num departamento para auditar, que ele não tem esse amparo documental para fazer o trabalho leva mais tempo, fica um pouco mais complexo. Se ele tem isso na mão, o trabalho fica otimizado. Então, com relação ao mapeamento de processos, seria isso. A segunda pergunta, com relação aí aos benefícios, né, da tecnologia agregada ao GRC, o trabalho de GRC, ele é um trabalho que às vezes é muito manual, né? Você trabalha muito com planilha de Excel, você tem muitos papéis de trabalho aí no caso da auditoria interna. Então eu considero muito importante que a operadora que ela busque um software de GRC para poder apoiar, automatizar, integrar o processo de GRC também no único software, né? Eliminando assim essas planilhas e papéis de trabalho manuais. Então, isso é importante. O mercado, hoje, ele já possui softwares consagrados, né, com funcionalidades aí que contribuem muito com o trabalho de GRC. Então, eu não vou citar nomes aqui, mas são muitos. Com funcionalidades que ajudam muito. Por exemplo, no caso do compliance, com calendários eletrônicos de compliance, para você fazer o compliance regulatório. No caso da gestão de risco, você tem a matriz de risco eletrônica, os cálculos de impacto, probabilidade, vulnerabilidade, né, você consegue associar a sua estrutura organizacional até o nível de atividade ao risco e ao controle interno. E no processo de auditoria interna também você consegue deixar todo o fluxo de comunicação com o auditado documentado, as evidências de auditoria, tudo dentro do software, essa comunicação com o auditado de forma segura, rastreável, né? E também existem softwares aí no caso da auditoria interna para o apoio, né, no processo de auditoria contínua, né, na mineração de dados para auditoria. E isso eu considero aí muito importante para qualquer empresa.